Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora e estes são os nossos destaques. O Conselho de Segurança da ONU nega pedido russo de condenação ao ataque norte-americano na Síria. Em Cúpula das Américas sobre democracia e corrupção, o presidente Michel Temer defende solução diplomática para conflito sírio. Manifestações no Brasil e no mundo lembram a vida de Marielle Franco, ao mês do assassinato dela e do motorista Anderson Gomes. Região metropolitana de Belém registra 50 assassinatos em 6 dias, mais da metade com características de execução. 62 milhões de brasileiros estão com nome sujo. Apenas 1 em 10 conseguem lidar com gastos inesperados e 6 em 10 raramente têm dinheiro sobrando. Desemprego e queda na renda são os principais motivos. Nas areias de Guarapari, no Espírito Santo, um composto radioativo ajuda na prevenção e no tratamento de doenças. A ação benéfica é comprovada na fauna marinha. E agora vamos aos principais destaques do esporte. Roland Garros, o glamour do tênis em Belo Horizonte, onde mais de 30 tenistas de até 18 anos tentam uma vaga na chave juvenil da competição. Semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, Cruzeiro vence Taubaté e respira. Já o SESI São Paulo despacha o Sesc Rio e garante vagas finais. Polêmica, arbitragem. O uso de árbitro de vídeo aqui no Brasil vai acabar com as dúvidas no meio dos jogos? O bem-estar financeiro é um dos motivos da felicidade, mas uma pesquisa mostra que não é fácil administrar as finanças para conquistar essa tranquilidade. Qual situação te deixa feliz? Viajar e conhecer o mundo. Dinheiro na conta é muito bom. Saber que tem uma garantia no final do mês, uma reserva no banco, é uma boa. O bem-estar financeiro é um dos motivos que fazem as pessoas ficarem felizes, mas nem todos conseguem, ainda mais quando as contas não param de chegar. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito revela que apenas 1 em 10 brasileiros conseguem lidar com as contas inesperadas. Eu me desespero, que eu nunca tenho dinheiro. Não paga, né? Não tem o que fazer. Se não tem dinheiro, não paga. Até me desespero um pouco e tento ver o que se refere para depois pagar a conta, né? O levantamento ouviu 800 pessoas. Mais da metade disse não ter condições de aproveitar a vida da maneira que administram as finanças. Trabalham apenas para pagar as contas. E 6 a cada 10 entrevistados falaram que nunca ou raramente tem dinheiro sobrando no final do mês. O bem-estar financeiro, ele vai de 0 a 100 pontos. E o brasileiro, em média, tem um bem-estar financeiro de 48 pontos. Hoje o Brasil possui 62 milhões de pessoas com nome sujo. É o resultado do aumento do desemprego e queda da renda familiar. Esta economista do SPC diz que viver com bem-estar financeiro não é só ter dinheiro sobrando no bolso. O brasileiro pode começar a guardar dinheiro a partir do valor que ele conseguir. E esse dinheiro precisa ser guardado todos os meses. É o planejamento e a disciplina que vão fazer com que um pouco por mês gere um valor significativo lá na frente. O Facebook virou o pivô de um escândalo mundial depois que uma empresa de inteligência admitiu ter obtido dados de 87 milhões de usuários. Mas o risco envolve até mesmo quem nunca navegou pela rede. Alô? Para Sidneia, o celular serve mesmo? Basicamente para atender ligações e usar para grupos de WhatsApp. Ela não é fã de redes sociais. Não teve Orkut, não possui Instagram, Twitter e ficou preocupada quando ouviu sobre o escândalo do vazamento de dados do Facebook. Eu dizia que isso realmente um dia ia ter algum problema e não demorou muito, né? O fato de estar fora da rede pode evitar que pessoas como a Sidneia tenham a privacidade compartilhada com o público, mas não impede que dados pessoais sejam acessados pelo próprio Facebook. O que antes era apenas uma desconfiança foi confirmado pelo fundador e presidente do Facebook. Em depoimento ao Congresso americano esta semana, Mark Zuckerberg admitiu que a empresa compila informações até de quem não é usuário, por questões de segurança. A intenção, segundo Zuckerberg, é impedir que pessoas mal intencionadas capturem dados dos usuários. Para ver o que o Face sabe sobre você, basta ir nas configurações e baixar uma cópia dos seus dados. Um relatório será enviado por e-mail
e-mail. Numa tabela, a empresa informa que tipo de informação é coletada, dos contatos telefônicos às suas posições religiosas e políticas. Este especialista em cibersegurança diz que não é só o Facebook que coleta dados. E se nem mesmo ficar de fora dessa protege o cidadão, é bom ficar atento. A maioria dos dados que hoje são coletados se valem de aplicativos instalados no próprio smartphone. Vale, em alguns momentos, verificar o permissionamento do seu aplicativo, se você quer deixar que ele colete dados como fotos, dados de contato, entre outras informações, e isso você decide ao instalar o aplicativo. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de racismo. Veja essa e outras notícias nacionais. A denúncia apresentada pela PGR levou em conta declarações feitas por Jair Bolsonaro durante uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. A procuradora-geral Raquel Dodge considerou que o pré-candidato à presidência da República pelo PSL atacou quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e a população LGBT. Esta não é a primeira denúncia contra Bolsonaro pela mesma palestra. A Justiça Federal do Rio de Janeiro já o condenou a pagar R$50 mil de indenização por ofensas raciais. Na avaliação de Raquel Dodge, o deputado atingiu valores e princípios fundamentais da República Brasileira. Se condenado, Bolsonaro terá de pagar indenização de R$400 mil ou cumprir uma pena que varia de 1 a 3 anos de prisão. Em outra ação, o filho dele e também deputado federal Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela PGR por ameaçar uma jornalista através de um aplicativo de mensagens. A pena pode chegar a 6 meses de detenção. Por terem foro privilegiado, caberá ao STF decidir se a denúncia será aceita. A região metropolitana de Belém, no Pará, registra 50 assassinatos em 6 dias. 32 deles com características de execução. O levantamento da Secretaria de Segurança do Estado leva em conta boletins de ocorrência registrados entre domingo passado e a última sexta-feira. Em um único dia, foram assassinadas 16 pessoas, vítimas de atiradores em motocicletas. Os dados não consideram as 22 pessoas mortas na tentativa de fuga na penitenciária de Santa Isabel, na última terça-feira. O governador do estado, Simão Jatene, recusou a ajuda da Força Nacional. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que o Pará será a nova sede do Centro Integrado de Inteligência na região norte. Mais de 800 pessoas estão desabrigadas no sertão pernambucano. A cidade mais afetada é Bocodó, a 700 quilômetros de Recife. Em 24 horas, choveu um volume de 70 milímetros, o maior em 60 anos. Famílias perderam tudo. Rios e riachos transbordaram e a cidade está ilhada. A prefeitura decretou estado de emergência por 180 dias. O governo de Pernambuco informou que enviou ajuda de bombeiros, policiais e defesa civil para o município. Em reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou o pedido de condenação do ataque norte-americano contra a Síria. Durante o encontro, houve bate-boca e troca de acusações. Segundo o Pentágono, não houve vítimas na ação. O exército sírio disse que 3 pessoas ficaram feridas. A resolução foi proposta pela Rússia, principal aliada do regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Bolívia e China apoiaram, mas 8 membros do Conselho de Segurança da ONU votaram contra. O secretário-geral Antônio Guterres pediu moderação e disse que a principal missão do Conselho é a paz. O bombardeio, apoiado pela França e pelo Reino Unido, foi decidido após as denúncias de que o exército sírio havia usado armas químicas há 7 dias contra a cidade de Duma, controlado por rebeldes, na periferia de Damasco. O governo sírio disse que as imagens que circulam pelo mundo não passam de uma farsa armada pelos opositores. Mas agências humanitárias confirmaram a morte de mais de 40 civis num ataque com gás de cloro. E a França diz que há provas. Um acordo internacional em vigor há mais de 20 anos proíbe o desenvolvimento, a produção, armazenagem e utilização de armas químicas. Ontem, por volta das 10 horas da noite, no horário de Brasília, 105 mísseis foram lançados contra 3 alvos em território sírio. Um centro clandestino de pesquisa e fabricação de armas químicas em Damasco, um depósito e uma base em Homs.
Segundo os Estados Unidos, foi um ataque cirúrgico feito com perfeição. O presidente Donald Trump comemorou a ação no Twitter. Ele agradeceu ao poderio militar da França e do Reino Unido. Disse que a missão foi cumprida e que está orgulhoso do exército americano. O Departamento de Defesa declarou que a ação foi pontual, que não muda a estratégia do país em se manter fora do conflito sírio e que o objetivo do bombardeio foi evitar que a Síria use armas químicas no futuro. Segundo a porta-voz Dana White, a meta continua sendo combater o Estado Islâmico. O presidente russo Vladimir Putin declarou que o ataque foi uma agressão a um Estado soberano. A China, o Irã e o grupo xiita libanês Hezbollah também condenaram a ação militar. Pronunciaram-se a favor do bombardeio Arábia Saudita, Japão, Israel, Austrália, Alemanha e a Turquia. A Organização para a Proibição de Armas Químicas começou hoje uma investigação sobre a denúncia do ataque químico atribuído ao governo da Síria. Hoje, o exército sírio anunciou a retomada total de Guta Oriental, perto de Damasco. Os rebeldes aceitaram um acordo mediado pela Rússia e, segundo a agência oficial de notícias SANA, já deixaram o local. E o presidente Michel Temer declarou profunda preocupação com a situação na Síria durante discurso hoje na 8ª Cúpula das Américas, em Lima, no Peru. Veja essa e outras notícias internacionais. O presidente condenou o uso de armas químicas. Nossos pensamentos, voltando à questão da Síria, se voltam para todas as vítimas desse conflito e, naturalmente, permaneceremos atentos para a segurança de muitos brasileiros que vivem naquela região. É urgente, portanto, que todos os envolvidos se engajem em abordagem abrangente e concertada, capaz de fazer cessar tanto sofrimento. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota dizendo que dá todo o apoio e que não há relato de brasileiros entre as vítimas do bombardeio. A questão síria e a crise venezuelana concentram as atenções no segundo e último dia de encontros na capital peruana. Os chefes de Estado das Américas também se comprometeram num esforço comum de combate à corrupção na região. O presidente do Equador, Lenín Moreno, deixou a Cúpula das Américas assim que foi noticiada a morte de 2 jornalistas e do motorista que trabalhava com eles, após terem sido sequestrados por dissidentes das Farc, no mês passado, na fronteira com a Colômbia. Moreno deu um prazo de 12 horas para que fossem apresentadas provas de vida, o que não aconteceu. Durante o pronunciamento na TV, o presidente equatoriano disse que o governo vai promover ações militares na região, onde a equipe foi sequestrada. Os jornalistas faziam um documentário justamente sobre a retomada da violência por ex-guerrilheiros na fronteira entre a Colômbia e o Equador. Quatro palestinos morreram hoje na fronteira com Israel, após a explosão de um mototáxi. De acordo com a Jihad Islâmica, o grupo armado do Hamas, a explosão foi acidental durante o que eles chamaram de preparativos, sem dar mais detalhes. Os protestos em Gaza deixaram mais de 30 pessoas feridas ontem, na terceira sexta-feira da chamada Grande Marcha do Retorno. Os palestinos dizem que foram expulsos do local onde foi criado o Estado de Israel e pretendem retomar a região. E veja, daqui a pouco, uma conversa aqui no estúdio sobre o que esperar da corrida eleitoral este ano. Será que o cenário é mesmo imprevisível? E ainda, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, completa um mês sem solução. Não sai daí, rapidinho, a gente volta já. Hoje completa um mês que a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados. As investigações seguem sem respostas. Durante todo o dia, houve manifestações em diversos pontos do Rio de Janeiro desde cedo. O ato Amanhecer por Marielle reuniu familiares, amigos e outras dezenas de pessoas com flores e cartazes no Largo do Machado, na zona sul da cidade. Marielle!
A investigação acontece sob sigilo. A Polícia Civil e o Ministério Público buscam sinais de celulares registrados durante o trajeto no dia dos assassinatos, originados pelas 26 antenas existentes no percurso. Nesta semana foram encontrados fragmentos de digitais em cápsulas usadas no crime, que foram comparadas com as de 2 homens mortos, o PM Anderson Cláudio da Silva e o líder comunitário Carlos Alexandre Pereira. Os órgãos responsáveis pela investigação consideram o caso um quebra-cabeças complexo, com diversas perícias, fatos e indícios a serem estudados. As mortes são tratadas como crime político. 10 vereadores já prestaram depoimento para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil. A Anistia Internacional pede rigor e agilidade no caso. A Justiça do Paraná determinou que os grupos acampados perto da Polícia Federal em Curitiba deixem o local imediatamente, sob pena de multa diária de R$500 mil. Os acampamentos ficam próximos ao prédio onde está preso o ex-presidente Lula. O maior é formado por integrantes de movimentos sociais de simpatizantes do ex-presidente. O juiz Jailton Tontini afirmou que os manifestantes pró e contra Lula estão descumprindo uma ordem liminar que determina que os grupos não dificultem o trânsito de pessoas e não montem barracas nas proximidades da Polícia Federal. O magistrado pede que seja evitada a necessidade de medidas mais enérgicas, como, por exemplo, o uso de força policial. Segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas estão acampadas na vizinhança do prédio da PF em Curitiba. E com o ex-presidente Lula inelegível pela lei da ficha limpa, já que é condenado em segunda instância, o cenário para as eleições deste ano ganha contornos ainda mais imprevisíveis. Para falar sobre o quadro eleitoral de 2018 e as possibilidades para partidos e candidatos, a gente recebe o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana Paula. Rodrigo, como é que você avalia a capacidade do ex-presidente, ainda que preso, influenciar as eleições deste ano? Bom, há que se levar em consideração que Lula é uma figura presente direto e indiretamente em todas as eleições desde a redemocratização, o que significa que ele é candidato desde 1989. São praticamente 30 anos ininterrupto. Obviamente que ele tem, dentre todos os políticos da República Brasileira, a imagem mais bem consolidada, aquilo que nós chamamos de recall, ou seja, tem uma imagem muito forte e consolidada. E é óbvio que ele vai influenciar, agora bem menos do que poderia se não estivesse na situação jurídica que está. O espólio do ex-presidente Lula, mais ou menos 20% das intenções de voto, de acordo com a última pesquisa, ele deve se fragmentar entre os partidos da esquerda ou pode ser redirecionado para um único candidato. E aí, eu trago um dado. Recentemente saiu uma pesquisa que entre 10% e 15% dos eleitores do ex-presidente Lula votariam no Bolsonaro. Bom, com relação a esse capital político, esses votos, que o presidente Lula tem, nós temos duas dimensões aí muito claras. O voto ideológico e o voto das pessoas mais simples e que tiveram uma melhoria de vida no governo, sobretudo de Lula, muito menos o de Dilma. Então, esse voto ideológico, ele será do Lula ou de quem o Lula indicar. E este voto das pessoas mais pobres, ele pode migrar. É muito cedo ainda, penso eu, para dizer se ele vai para o Bolsonaro ou não. Até porque o Bolsonaro, na verdade, sem a figura do Lula, fica com parte do seu discurso combalido, fragilizado. De outra parte, ele ainda continua vigoroso porque ele consegue hoje mobilizar muitas pessoas no Brasil. De qualquer maneira, o Lula indicando alguém, e isso é uma chapa do sonho, sobretudo de Ciro Gomes. Ciro, cabeça de chapa, Fernando Haddad como vice. Isso já está sendo negociado, inclusive, em breve haverá uma visita de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula em Curitiba. Para saber se Lula dá a bênção da anuência. A bênção, e justamente. Gomes, né? A grande questão é saber se o PT, um partido que tem vocação para uma condução da política de maneira hegemônica, aceitaria ser vice, porque, veja só, todos os dados que nos levam a crer o seguinte, que num panorama geral é bem provável que um segundo turno ainda seja entre PT e PSDB. São dois partidos grandes e estruturados. A gente sabe que a corrida presidencial ela é muito curta. Então, aqueles partidos que têm uma possibilidade de ter no plano nacional vereadores, prefeitos e deputados lutando pelos seus candidatos tendem a sair na frente. É isso que imagina o ex-presidente FHC e também o ex-presidente Lula. Sim, ambos conhecem muito de política, vale ressaltar. Com certeza. Rodrigo, nesse momento, os dois cenários mais prováveis para as eleições deste ano seriam uma disputa radicalizada, como você falou, entre Bolsonaro e algum candidato indicado aí pelo ex-presidente Lula, né? Ou um cenário com várias forças
de direita, várias forças políticas mais ou menos de centro tentando convergir. Qual que você acha o mais provável? Bom, me parece que no momento as candidaturas elas pululam, então você tem muitos candidatos no centro. Por conta da própria lógica das eleições e da racionalidade política desses players, desses candidatos, me parece que julho, no máximo agosto, aqueles que não tiverem com boa pontuação nas pesquisas devem retirar suas candidaturas e isso deve convergir. Então, no fundo, a grande pergunta é quem seria a figura que no centro conseguiria aglutinar essas forças para não permitir, por exemplo, que se tenha um segundo turno entre aquilo que se entenderia como direita e esquerda, né? Rodrigo, a percepção geral é que há dois movimentos, um movimento de busca e renovação e outro movimento de rejeição total à política tradicional, aos políticos tradicionais. Sim. Isso poderia abrir espaço para um candidato ainda desconhecido? Pode abrir. Tanto assim que não faz muito um candidato se retirou, mas era justamente um apresentador de televisão que herdava parte dos votos, daqueles votos que não eram ideológicos do ex-presidente Lula. Então, pode sim. A grande questão é que esses outsiders, esses candidatos que não são conhecidos, eles têm também, de certa maneira, uma dificuldade de fazer e de entender a lógica da política dentro do partido e fora do partido. Então, nesse momento, parece que se clama pelo novo, mas, no fundo, a lógica vai se ajeitando para que, no limite, a escolha lá na frente seja muito racional entre propostas. Aí a pergunta é, esse eleitor em 2018 vai aceitar um discurso radical mais à esquerda ou mais à direita, ou ele vai querer alguém de centro que possa, na verdade, colocar a casa em ordem e fazer uma gestão bem menos insegura e muito mais tranquila da perspectiva da cidadania e do eleitor, né? Rodrigo, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enfrentando aí o escrutínio da opinião pública após o processo contra ele ir para a Justiça Eleitoral e não para a primeira instância da Lava Jato, e também patinando aí nas pesquisas de intenção de voto, será que o PSDB ainda pensa numa possibilidade do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, ser candidato pelo partido? Se você perguntar para os aliados de Alckmin, de jeito nenhum. Se você perguntar para aqueles que estão com Dória, eles estão aí torcendo para que algo aconteça. De certa maneira, Dória possa de novo ser guindada a condição de um jogador não no plano estadual federal. O que acontece é o seguinte, Geraldo Alckmin se descompatibilizou do cargo e ele já vem costurando essa possibilidade de se candidatar há muito tempo. Então não me parece no momento que ele deixe escapar essa nova possibilidade de concorrer ao Planalto. Agora a gente sabe que em política no Brasil, o que você fala de manhã muda na hora do almoço e à noite muda tudo de novo, porque tem uma variável que é incontrolável, que no fundo é a Operação Lava Jato e os seus desdobramentos em várias partes do país. Nesse sentido, a gente tem que aguardar. Mas eu acho que Alckmin, dentro do centro, ainda é aquele que, por conta da estrutura do partido, está melhor colocado. Para a gente encerrar rapidinho, porque já falamos de vários candidatos, não poderíamos deixar de falar desses. Você acha que Ciro Gomes e Marina Silva conseguem se colocar como novo, como mudança, ou ainda eles entram no rol, na cabeça do eleitor, no rol de políticos tradicionais? E como é que você vê o Joaquim Barbosa? Então, Ciro Gomes, dentro da esquerda, é aquele que tem melhores perspectivas com a saída de Lula. Né? Sendo cabeça de chapa e tendo o apoio do PT, é alguém que tendencialmente iria para o segundo turno. Com relação a Joaquim Barbosa, é um nome novo, é um nome que herdaria votos não ideológicos do presidente Lula, mas tem uma dificuldade de entender a lógica da política. É uma figura muito mais centrada no domínio jurídico do que político. E Marina Silva não se contaminou com esse desgaste dos políticos, mas pode ser cobrada também por ter, depois de 2014, praticamente desaparecido da cena, tendo raramente aparecido. Enfim, a se esperar e aguardar. Cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um prazer recebê-lo. Prazer, Ana Paula, encontrá-lo de novo. Obrigada, boa noite. Guarapari é um dos balneários mais conhecidos e visitados do Espírito Santo. Não apenas pela beleza de suas praias, mas também em busca de saúde. É que por lá existe um tipo de areia com propriedade terapêutica, areia monzítica. Cidade Saúde. Assim Guarapari é conhecida. E não é para menos. Aqui encontramos areias que curam. Esta é a areia preta, chamada assim por causa da sua coloração escura. Ela é composta por vários elementos químicos, entre eles o urânio, que lhe dá a condição de tratamento terapêutico para artrites e inflamações. A radiação da areia em contato com o nosso corpo provoca uma melhora na circulação sanguínea. E essa propriedade está sendo estudada por pesquisadores do Espírito Santo e também de São Paulo.
A radiação que tem lá é uma radiação de baixo nível e que acaba estimulando a autodefesa dos organismos vivos que estão lá. Eles acabam se adaptando a reparar esses danos de radiação, né, muito mais rápido. Então tem o que a gente chama de uma atividade biopositiva. Quer dizer, isso estimula o organismo a ser mais resistente. Então as pessoas que vivem lá, elas têm, como se diz, um pouco mais de estímulo à saúde. Por que a senhora veio procurar a Praia da Areia Preta? Para tratamento. Tá sentindo muita dor no quadril e nas pontas dos dedos. E depois que eu comecei aqui me enterrar e usar da areia, eu parei de sentir as dores. É por esse e outros motivos que o balneário é um dos mais conhecidos e visitados do Espírito Santo. Eu estou com 64 anos, realmente eu nunca fui a um médico necessariamente, não, eu vou preventivamente. Ouço muitos comentários que as pessoas vêm aqui e acabam melhorando, de certa maneira, né, das coisas que tem. Já vi algumas pessoas relatando que realmente dores nos ossos, nos musculares, já tiveram um alívio com o uso da areia preta. E você, sempre que pode, caminha por aqui? Todos os dias. Quando eu estou em Guarapari, todos os dias eu caminho aqui nesse trechinho. Uma mostra em São Paulo homenageia um dos mais queridos personagens do folclore brasileiro, o Saci, e a diversão é garantida. A exposição parte de uma situação lúdica, a descoberta dos sacis numa caixa. Tudo começou com a investigação de saciólogos que encontraram essas garrafas com 77 espécies de sacis e libertaram todos eles aqui no Sesc Interlagos. Assim que passa por essa porta, o visitante já sabe que está num universo sacizístico. Aqui nessa sala aconchegante, crianças e adultos aprendem um pouco mais sobre essa figura tão irreverente, defensora das matas e dos bichos. Onde tem brincadeira, pode ter certeza que tem saci. Aqui ele faz bagunça em momentos históricos. Neste laboratório é possível aprender mais sobre a origem e o DNA desses peraltas de uma perna só. A ideia da exposição Ocupa Saci surgiu de um pensamento do Sesc de falar sobre o folclore brasileiro, enaltecer a figura do Saci para muito além do que a gente importa, né, de figuras como Halloween, o Cabeça de Abóbora. E por que falar dessas figuras internacionais, sendo que a gente tem um folclore tão rico? Marli trouxe a filha Bruna para conhecer mais sobre o Saci e a cultura popular do Brasil. O que você mais gostou aqui da exposição? Eu gostei das experiências do laboratório e principalmente tem muita cultura aqui, que as crianças podem se divertir, aprender. Para o curador da mostra, o Saci representa a liberdade, a imaginação e a poesia em cada um de nós. Eu diria que o Saci é a representação cósmica de nossa fantasia. Isso significa que o Saci traz elementos da nossa história, elementos da nossa cultura e, fundamentalmente, abre a possibilidade da invenção, da criação, massageia a nossa imaginação. A exposição Ocupa Saci fica em cartaz até o dia 2 de setembro no Sesc Interlagos, em São Paulo. O endereço é a Avenida Manuel Alves Soares, número 1100. A entrada é gratuita. E veja daqui a pouco as notícias do esporte com Cadu Cortez. Os gols pelo Brasil e pelo mundo, as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei e o tênis abre espaço para a molecada. E ainda uma reportagem especial sobre o polêmico uso do árbitro de vídeo, ainda sem lugar no futebol brasileiro, mas já adotado em outras modalidades. Daqui a pouquinho, não sai daí. E chegou a hora de falarmos de esporte com o Cadu Cortez e começamos com um assunto polêmico, que vai e volta, né, Cadu? Pois é. O árbitro de vídeo. Pois é, Ana, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tranquilíssimo. Vamos lá, a gente fala desse assunto, né, do árbitro de vídeo, né, no Campeonato Brasileiro, que começou hoje, literalmente. Esse assunto vai dar muita polêmica, sem dúvida nenhuma. A discussão ganhou novos argumentos. O uso do árbitro de vídeo, que é conhecido como o VAR. Alguns campeonatos e outros esportes já usam a tecnologia, mas aqui ela ainda é uma incógnita. Vamos ver.
O pênalti marcado na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras e desmarcado 8 minutos depois, trouxe de volta a discussão sobre o árbitro de vídeo no futebol brasileiro. Não é de hoje que lances polêmicos poderiam ter sido resolvidos com a ajuda da tecnologia. Na final do Paulistão de 1973, Santos e Portuguesa dividiram o título depois que o árbitro Armando Marques errou a contagem na decisão por pênaltis. Em 1986, na Copa do México, Maradona fez um gol de mão contra a Inglaterra, que foi validado pelo árbitro tunisiano Ali Bin Nasser. O gol revoltou os ingleses e classificou a Argentina para a semifinal. A maioria dos erros técnicos acontecem porque o ser humano, o árbitro, não é só que ele está mal posicionado, está mal fisicamente. Também tem a questão da sua frequência cardíaca. É comprovado pela FIFA, o árbitro tomar uma decisão quando o coração dele está batendo a 170, 180 batimentos por minuto, falta oxigênio no cérebro, ele não vê o lance e aí vai cometer o erro. Na Copa deste ano, na Rússia, a FIFA vai usar o árbitro de vídeo. 33 câmeras serão instaladas em cada um dos 12 estádios que receberão os jogos da competição. 8 câmeras vão gravar imagens super lentas, 6 captarão em modo extra lento e 2 serão usadas só para a checagem de impedimentos. O sistema servirá de apoio para esclarecer erros na marcação de gols, nas decisões sobre pênaltis, em expulsões e na identificação de jogadores que se meterem em confusão. O Campeonato Brasileiro não tem árbitro de vídeo por motivo econômico. A CBF queria que os clubes pagassem cerca de 20 milhões de reais para o uso da tecnologia nos 380 jogos da Série A. Acho que a CBF tem essa condição, a gente sabe, né? Pelo menos o conhecimento, quando fecha os valores que arrecadou a CBF. E ele é o responsável, de uma certa forma. O árbitro de vídeo foi usado pela primeira vez na década de 80 na Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Em 2005 chegou ao tênis para tirar dúvidas de jogadas em que a bolinha passa mais de 200 km por hora. Na Liga de Basquete Americano chegou na temporada 2009-2010. No vôlei de quadra, o árbitro de vídeo foi usado pela primeira vez em 2012 durante o torneio Final Four na Polônia. E de lá para cá, passou a fazer parte das competições organizadas pela Federação Internacional de Vôlei. Aqui no Brasil, a Superliga Masculina implantou o sistema há uma semana. A estreia foi na semifinal entre SESI São Paulo e Sesc Rio. No vôlei, as equipes têm direito a 2 pedidos de desafio por set. O esporte evoluiu bastante, principalmente fisicamente, então o ataque está cada vez mais forte, o saque cada vez mais forte. Acho que vem até mesmo para auxiliar os árbitros, né? Às vezes a bola é muito rápida, é muito próximo à linha, é até injusto a gente exigir que se acerte 100%. O comentarista dos canais ESPN e ex-árbitro de futebol, Salvio Spínola, diz que além de ajudar o juiz, o árbitro de vídeo também intimida a manipulação de resultados no esporte. Porque é uma auditoria, é um a mais olhando o que o árbitro pode colocar. Mas a gente já está num momento, né, que nem o Murilo lembrou aí de tanta tecnologia, por que não, né, de uma vez por todas colocar essa tecnologia? Perfeito, né? Já tem vários esportes, como o Jerônimo mostrou na reportagem, inclusive no vôlei, ele falou. Exato. E teve decisão nesse final de semana do vôlei, ontem e hoje. Ontem e hoje, né, são as semifinais, né, as já quase decisões, semifinais da Superliga Masculina com o uso do vídeo, né, para ver se, inclusive a gente viu na imagem ali, se a bola toca ou não no bloqueio. Vamos ver o resultado dos jogos. A noite era de sexta-feira 13. Derrotado nos 2 primeiros jogos da semifinal da Superliga contra o Taubaté, o Cruzeiro entrou em quadra cercado pelo fantasma da eliminação. Mas isso não assustou a equipe celeste no ginásio do Riacho. Com ritmo intenso do início ao fim, o Cruzeiro foi superior ao Taubaté e venceu por 3-0. Se nos 2 primeiros jogos o saque do Cruzeiro, uma das principais armas da equipe, não funcionou, ontem o time mostrou essa potência. Com boas atuações de Leal, Simon, Uriarte e Evandro, a equipe foi bem em todos os outros fundamentos e se impôs sobre o Taubaté. Os paulistas, aliás, não tiveram rendimento dos 2 primeiros jogos e com isso não seguraram a pressão dos anfitriões. No outro jogo, ocorrido agora à tarde, na Arena Carioca 1, no Rio, o SESI São Paulo, campeão da temporada 2010-2011 e vice 13-14 e 14-15, garantiu a classificação à final, ao bater o Sesc Rio de Janeiro por 3-0, fechando a série melhor de 5 da semifinal em 3-0. Este foi o 5º triunfo do time da Vila Leopoldina em 5 partidas contra os cariocas na temporada. Saímos das quadras de vôlei e vamos para as quadras de tênis. Quadras de tênis, ainda continuamos. Daqui a pouquinho tem futebol, porque teve rodada hoje do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Os estaduais acabaram, mas a gente vai para o tênis. Jovens tenistas de até 18 anos, vindos do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná
Rio de Janeiro, Santa Catarina, olha quanto estado, em São Paulo e também do Distrito Federal, tem como um sonho jogar a chave principal juvenil de Roland Garros, que é um dos principais torneios de tênis do mundo. Vamos dar uma olhada. O sonho de ser uma estrela do tênis. A Namier, que veio de Joinville, em Santa Catarina, é uma das atletas que estão na disputa. Eu me preparei bastante, treinei todos os dias, porque esse torneio é um dos mais importantes do ano, né? Vale uma vaga para a chave de Roland Garros, então eu treinei muito bem essa última semana e espero dar o meu melhor em todos os jogos aqui. Cada ponto é mais um passo rumo à França. 16 tenistas homens e 16 tenistas mulheres disputam até domingo uma vaga no torneio júnior de Roland Garros, uma das maiores competições de tênis do mundo. Atletas de até 18 anos disputam jogos eliminatórios até sair um campeão no masculino e uma campeã no feminino. É a primeira vez que o Roland Garros Júnior Wild Card acontece aqui em Belo Horizonte. A competição é uma grande oportunidade de desenvolver a modalidade em Minas Gerais. É um evento que a gente desenvolve o juvenil, focado no juvenil, e isso, o campeão desse evento, ele dá a vaga direta ao qualifying do Júnior em Roland Garros, que é um dos principais grandes lances do mundo. Além de atrair jogadores, novos fãs do tênis também podem surgir. Eu acho muito bom, acho que as escolas deveriam fazer mais isso, dar mais oportunidades. O aberto de Roland Garros já viu um brasileiro fazer história. Gustavo Kirten, o Guga, foi tricampeão nas quadras francesas e o Pedro quer seguir esses passos. Acho que todo tenista tem o sonho de jogar um Grand Slam e é uma oportunidade de jogar o juvenil, que é um preparatório para o profissional. Para mim é o melhor torneio que está tendo e é a melhor oportunidade que eu tive esse ano até agora. Legal, né? Tomara que outros torneios aconteçam assim, novos Gugas surjam, né? Somente com os torneios assim, começando da base. Com certeza. E agora, hora dos gols internacionais. Agora sim, vamos para o futebol. Hora dos gols internacionais, rodadas importantes dos principais campeonatos europeus. E olha, já tem time com 9 dedos no caneco. Vocês vão... 9 dedos? É quase, tá pertinho já, vamos ver. Entendi. O Manchester City venceu o Tottenham por 3-1 hoje à tarde. Gabriel Jesus, Gundogan de pênalti e Sterling marcaram para os visitantes, enquanto o Eriksen fez para os Spurs. Com o resultado, o time foi a 87 pontos e abriu 16 de vantagem para o vice-líder, o Manchester United, que, se perder para o West Bromwich amanhã, garante aos Citizens a taça de campeão inglês da temporada. O alemão, o Bayern de Munique, já é campeão, mas levou o primeiro do Borussia Mönchengladbach. Drimmitsch fez 1-0, mas demorou pouco também para o time da Baviera mostrar quem mandava em casa. No fim, 5-1 no placar. Sandro Wagner 2 vezes, Thiago Alcântara, Alaba e Lewandowski. No espanhol, o Barcelona conseguiu deixar para trás a eliminação na Liga dos Campeões da Europa diante da Roma e venceu o Valência por 2-1. Felipe Coutinho brilhou com 2 assistências, uma para Suárez e outra para Umtiti. Parejo diminuiu de pênalti no fim do jogo. Muito bem, agora... E aqui no Brasil não deu tempo nem de respirar, né, Cadu? Os estaduais se foram, já começou o Campeonato Brasileiro. Já começou o Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Haja fôlego para os times e as preparações também, né? O brasileiro que esse ano vai ser dividido em 3 partes, até uma curiosidade, por conta da Copa do Mundo da Rússia, que começa em junho. A gente vai ter uma parada, vai ter um break, os times brasileiros vão jogar 6 rodadas com o time, depois vão ser obrigados a liberar alguns jogadores para a seleção brasileira, aí para a Copa do Mundo, depois volta depois da Copa do Mundo, aquela coisa, calendário brasileiro, meio bagunçado e tudo mais. Mas vamos ver, a gente teve aqui. Hoje a gente teve alguns jogos e a gente vai conferir os gols dessa rodada, vamos ver. A tabela do Brasileirão reservou logo de cara o embate entre 2 de seus principais candidatos ao título, Cruzeiro e Grêmio, e as 2 equipes travaram um duelo à altura do peso da partida. No Mineirão, com uma atuação ao seu estilo costumeiro que rendeu o Tri da América em 2017, o tricolor fez 1-0, gol do estreante André, já no segundo tempo. No Barradão, o Flamengo pegou vitória e chutou o 0 do placar aos 16 segundos de jogo. Vinícius Júnior para Lucas Paquetá. Depois, um pênalti que não existiu. Olha aí o árbitro de vídeo que, se tivesse em uso, poderia ter decidido o lance. Iago cobrou e empatou. No lance, Everton Ribeiro foi expulso. E no segundo tempo, Hever meteu a testa na bola e colocou o rubro-negro de novo à frente do marcador. Mas Denilson também usou a cabeça para deixar tudo igual. Final 2-2. Tudo bem. E a gente, agora são 9 horas e 59 minutos. O Santos entrou em campo às 9 horas contra o Ceará no Pacaembu e já está valendo. Agora está começando exatamente agora o segundo tempo. Vamos dar uma olhada. Dodô,
foi o autor do gol até agora, que vai dando a vitória do Santos contra o Ceará, jogo que acontece no estádio do Pacaembu. A bola passou por todo mundo, passa por, inclusive, jogadores do Santos também que não acreditam nessa bola. E o Dodô, que é o lateral esquerdo, aos 42 minutos do primeiro tempo, chuta o 0 do placar para o Peixe. Olha só, o zagueiro fura, o atacante fura, o goleirão fura também, a bola bate no jogador do Ceará, enfim. É isso aí. Por enquanto vai dando o Santos 1-0 contra o Ceará. É isso aí, Ana. Cadu, agora eu, você e o telespectador, nós vamos direto para o espaço. Quer ver? Quero ver. O Boa Noite de hoje é para os amantes da astronomia. Nesta semana, a NASA relançou um passeio virtual pela Lua com dados da missão de reconhecimento orbital lunar, LRO, na sigla em inglês. Além do relevo, a força gravitacional e outras características do satélite que encanta os terráqueos, sejam eles cientistas ou poetas, estão agora em alta resolução. Vale a pena conferir. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Até segunda. Tchau, até segunda.